Macho, eu lembro como se fosse hoje aquela noite. A lua estava redonda, amarela, que nem gema de ovo, pendurada por cima das mangueiras véia ali na estrada de areia. O vento, que sempre faz zoada nas folhas, tinha se calado de um jeito estranho. Parecia até que o mundo estava prendendo a respiração. Eu, seu Amâncio da Rua da Areia, vinha voltando do meu boteco, chave no bolso e coragem quase acabando, quando eu vi a sombra. Não foi sombra de poste que ali nem tem, nem de gente que eu tava era só. Era um troço grande, comprido, caminhando em duas pernas, cruzando a estrada bem na frente das mangueiras. Passo pesado, arrastado, como se carregasse o peso do mundo nas costas. Eu travei, arrepiou até o fio de cabelo que eu não tenho mais. O bicho, ou o que quer que fosse, não correu, não rosnou, não fez nada. Só passou devagar, olhou para minha banda, eu senti, assim, sem ver olho nenhum. E depois se misturou com a escuridão, feito fumaça sumindo no breu. Deixou para trás só um frio danado, daquele que entra pelos ossos e arruma a rede. O povo diz que é alma penada. Outros juram que é ladrão se escondendo. Mas os mais velhos, que nem eu, sabe, aquilo ali não é coisa desse mundo não. É o lobisomem distância, a sombra que ninguém explica. Agora, se tu tiver coragem de escutar, eu vou te contar direitinho como começou essa história. Os barulhos no telhado, os passos na estrada, a mulher que viu o bicho em pé e o dia em que todo mundo resolveu acreditar. E aí, vai encarar? Macho, antes de tudo, deixa eu me apresentar direito, vice? Eu sou Amâncio do Nascimento, mas o povo daqui me chama só de seu Amâncio, ou então o véi do boteco da Rua da Areia, que é assim que eu fico mais conhecido do que político em ano de eleição. Nasci e me criei em Estância, Sergipe, essa cidadezinha ajeitada no litoral, cheirosa de mar, de mangue e de tapioca quente na chapa. Aqui, o povo vive de sorrir, trabalhar e meter fofoqueira, tudo na mesma medida. Pois é justamente por isso que quando aparece um assunto diferente, meio estranho, o povo pega, torce, estica, aumenta, até virar coisa de fazer medo em criança. Mas deixa eu dizer, dessa vez ninguém precisou aumentar nada não. O próprio silêncio da madrugada tratou de fazer o serviço. Mas não vamos correr não. História bem contada começa devagar, com o tempo certo das coisas. A cidade antes da confusão. Estância é daquele jeito, quente de rachar, mas vento sempre chega. Cheiro de sal e promessa de chuva, que quase nunca vem. No centro tem praça, igreja, véi sentado no banco olhando o movimento. Na beira da cidade tem as mangueiras antigas, altas, grossas, raízes feitas cobras saindo da terra. Dizem que foram plantadas ainda no tempo do bisavô de alguém. Todo mundo conhece, todo mundo sabe onde são. E todo mundo, até pouco tempo atrás, passava por ela sem medo nenhum. Ali também fica a estrada de areia, por onde entra e sai metade da cidade. Caminho de pescador, de professor, de menino correndo atrás de pipa, de casal se escondendo para namorar. Era um lugar tranquilo, bonito de ver. De tardinha, o sol batia nas folhas e fazia tudo brilhar, como se a rua tivesse sido varrida com ouro. Até o silêncio era bonito. Antes do medo, a vida por aqui era só rotina. Abrir meu boteco às 3 da tarde, passar pano nas mesas de plástico, botar o rádio para tocar um forrozinho de dominguinhos e esperar os cabras chegarem do trabalho para beber uma gelada e contar mentira. Eu vi a cidade toda passar ali. O pescador reclamando do vento, o taxista falando mal de político, as mulheres comentando a vida da vizinha e as crianças correndo com o pé cheio de areia. De noite, quando fechava, lá para as 11, meia-noite, eu ia embora pela tal estrada de areia. Sempre andei tranquilo, assobiando baixinho, sentindo o cheiro das mangueiras misturado com o da maresia carregada pelo vento. Nunca tive medo, nunca. Mas era antes de tudo mudar. O começo dos rumores. A primeira conversa que surgiu foi tão besta que quase ninguém ligou. Foi numa segunda-feira, dessas paradas, que até os cachorros parecem preguiçoso.
Eu estava limpando o balcão quando entrou Dona Marinés, aquela baixinha que vende bolo de macaxeira na feira. Ela entrou esbaforida, toda esbaforenta, dizendo que tinha visto uma sombra grande na noite anterior. Uma sombra de quê, mulher? Perguntei eu, já esperando uma história de fantasma que o povo daqui adora inventar. Sei não, seu Amâncio. E ela apertou o pano da bolsa no peito. Parecia alguém grande, parado bem pertinho das mangueiras. Eu ri, claro. Quem é que nunca viu sombra de noite? Qualquer coisa vira bicho. Deve ter sido o filho de Zé Birinha. Aquele menino vive pulando o muro dos outros atrás de galinha, falei. Ela não gostou da brincadeira e virou a cara. Pois diga o que quiser, mas eu senti um trem ruim, uma gastura. Aquilo ali não era gente normal, não. Tinha um jeito estranho. Eu, como todo cabra teimoso, deixei passar. Só que no outro dia, seu Raimundinho, pescador velho, apareceu dizendo que tinha ouvido um passo pesado passando pela estrada de areia depois da meia-noite. Ele estava sentado no batente, consertando rede, quando ouviu. E olha que Raimundinho não inventa história. Homem sério, duro que nem pau-ferro. Ele descreveu assim. Era como se tivesse arrastando o pé, mas ao mesmo tempo erguido. Não sei explicar. Só sei que o cachorro latiu diferente. Não era latido de qualquer coisa, não. Era latido de medo. Pronto. Aí a conversa começou a rodar. No começo, tudo era motivo de piada. O povo dizia que era ladrão, era bêbado, era gente dormindo em pé. A meninada dizia que era um monstro do mangue. A cidade só falava nisso, mas ninguém acreditava de verdade. Eu mesmo, sendo sincero, continuava tranquilo. Fechava o boteco, seguia pela estrada de areia, passava debaixo das mangueiras e ia para casa assobiando. O vento soprava, as folhas mexiam, o mar lá longe fazia aquele barulhinho bom. Nada demais. Mas o que é que o matuto diz? Quem ri demais de uma história é o primeiro a correr quando vê. O primeiro aperreio que eu senti foi numa quinta-feira, de tardinha, que senti a primeira fisgada no peito. Nem era noite fechada. Eu tinha fechado mais cedo porque ia acertar umas contas com o rapaz da água. A estrada de areia estava meio úmida, tinha chovido fininho. O cheiro de terra molhada misturado com o das mangueiras era a coisa que só Deus inventava. Eu seguia normal, passo manso, quando ouvi um toque, 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 mole, pesado, como se o pé de um bicho grande estivesse marcando a terra molhada. Parei, olhei para trás. Nada. Mas o vento, o vento, parou, assim, de repente. Aí deu aquele silêncio ruim que não devia existir. Eu ainda disse para mim mesmo, deixa de frescura, Amâncio, deve ser só galho caindo. Mas o coração, apequenado, não acreditou muito não. Quando cheguei em casa, tranquei a porta, nunca trancava. Ainda assim, no outro dia, quando contei o boteco, o povo só riu. E eu ri também, mas com um gostinho de preocupação dentro do peito. As mangueiras, o lugar onde tudo parece começar. Deixa eu explicar uma coisa. As mangueiras da estrada de areia não são simples, não. Aquilo ali é presença. As árvores são velhas, tortas, enormes, plantadas uma pertinho da outra, fazendo um túnel escuro quando a lua está fraca. De dia é bonito, fresco, sombra boa para sentar. Mas de noite aquilo vira outra coisa. O tronco parece mais grosso, a sombra cresce. A estrada some dentro de um breu que nem é natural. É como se as mangueiras guardassem alguma história antiga. O povo diz que ali já aconteceu de tudo. Promessa quebrada, crime sem testemunha, assombração de gente que morreu sem confissão. E por isso, a sombra do lugar é pesada. E foi nessa região que o povo começou a ver o tal vulto, sempre ali, nunca em outro canto, como se tivesse casa marcada. A noite que o boato virou verdade para mim. Teve um dia, rapaz, um dia que eu posso dizer que minha alma deu uma tremida. Era fim de mês, boteco lotado, o jogo do Confiança estava passando no rádio e os cabras animados. Fechei mais tarde do que o normal. Deu quase meia-noite. Saí pela estrada de areia com a chave na mão e o bolso cheio de moedas, ouvindo só o som do meu próprio passo afundando na areia. Frô, frô, frô.
A lua tava um fiapo no céu, quase nada. Passei pelas 2 primeiras mangueiras. Tudo quieto, silêncio bom. Mas na terceira parei. Eu senti uma coisa que não sei explicar. Um negócio gelado atravessando meu peito, como se alguém tivesse passado o dedo no meu osso. Olhei para a esquerda, nada. Olhei para a direita, nada também. Mas o instinto, esse diabo que nunca erra, dizia que tinha algo ali. Foi nesse dia que eu notei um detalhe besta, mas que ficou martelando. Os passarinhos não fizeram um pio. Normalmente dormem, mas às vezes fazem barulho. Nesse dia, nada. Nem o mar eu escutava. E eu pensei, tem coisa errada. Passei debaixo das folhas quase correndo, sem admitir para mim mesmo. Só fui respirar quando a luz da minha casa apareceu no fim da rua. No outro dia, eu disse a mim mesmo, besteira, frescura. Mas no fundo eu sabia. Não era frescura, era o começo. A cidade inteira parecia sentir algo chegando. Os dias seguintes foram estranhos. Tudo parecia igual, mas torto. Os cachorros começaram a uivar de noite sem motivo, e cachorro sente antes da gente. As mulheres da rua começaram a botar pano vermelho na porta, dizendo que afasta coisa ruim. Os homens começaram a fechar a porta mais cedo. O padre comentou na missa: tem um mal-estar rondando a cidade, uma inquietação, que o povo reze. E o povo rezou muito. O boteco começou a encher de conversa fiada sobre o vulto. Um mandava uma mentira, outro aumentava, mas todos tinham aquele brilhinho no olho de medo escondido. Porque por mais que ninguém assumisse, estava todo mundo sentindo. Tinha um silêncio diferente em Estância, um silêncio que soava como aviso. Eu ainda tentava não acreditar. Eu dizia que era ladrão, que era gente mal intencionada andando pela cidade. Mas por dentro eu sabia que não era isso não. Era algo mais pesado. Algo que não fazia sentido para a cabeça, mas fazia para a espinha. Até que um dia, sentado no batente do boteco enquanto fechava a porta, eu ouvi alguém contar um caos antigo. Que ali, na estrada de areia, antigamente, tinha um homem que desaparecia nas luas cheias. O povo dizia que ele virava outra coisa, que vagava sozinho, carregando uma tristeza que ninguém entendia. Eu ouvi calado, engoli seco, porque a tal sombra que o povo estava vendo parecia carregar exatamente isso. Um peso, um cansaço, uma dor antiga. Não era sombra leve não, era sombra viva, sombra que parecia saber onde botava o pé. E sempre passava no mesmo lugar, perto das mangueiras. O dia em que tudo dentro de mim entendeu. Eu ainda estava tentando me enganar, quando certa tarde fui ajeitar umas mesas do lado de fora do boteco e percebi 2 meninos cochichando. Um dizia assim: meu pai disse que aquilo não é ladrão não, é bicho. Mas bicho como? O outro perguntou arregalando o olho. Bicho de gente. Daqueles que vira na lua. Quando ouvi isso, o coração deu um aperto tão forte que quase derrubei o copo que estava segurando. Porque até então era brincadeira, era rumor, era conversa de povo. Mas quando criança começa a repetir, é porque o medo já entrou nas casas. A partir daquele momento eu entendi. Aquela sombra não era coisa para rir não, era coisa para vigiar. E foi assim, devagarinho, que a sombra entrou na vida da gente. Entrou pela conversa, depois pelo medo, depois pelo silêncio, até virar parte da rotina. A estrada de areia nunca mais foi a mesma. E eu, seu Amâncio, que sempre voltei sozinho de noite, comecei a olhar 2 vezes para as mangueiras, 3 quando o vento parava, 4 quando a lua crescia. Porque no fundo, escondido atrás da teimosia de cabra velho, eu já sabia. A sombra estava lá, apenas esperando a hora de aparecer de verdade.
Se inscreve aí no canal e ativa o sino, vice, porque agora o negócio começa a engrossar que só caldo de mocotó no fogo alto. Pois bem, se no começo era só boato, cochicho de esquina, risadinha de cabra que gosta de fazer graça com medo alheio, foi nesse tempo que as coisas começaram a ganhar corpo. Corpo mesmo, peso, som. E macho, som é uma coisa que não mente. O silêncio que virou aviso. A cidade de Estância é barulhenta por natureza. Tem menino correndo na rua dia todinho. Tem moto passando mais do que devia. Tem carroça de cavalo que faz aquele toque-toque-toque gostoso no calçamento. Tem rádio alto no boteco. Tem vizinho falando da vida dos outros como se fosse notícia urgente. Até de noite tem zoada. O mar lá longe estalando, os cachorros uivando, os grilos fazendo festa. Só que começou a acontecer um troço esquisito. O silêncio aumentou. Mas não era o silêncio bom, não. Era um silêncio pesado, desses que parece que a própria noite está prendendo fôlego. Eu notava isso principalmente quando fechava o boteco e ia pegar a estrada de areia. Era como se o mundo desse um pausa antes de eu entrar no caminho das mangueiras. Um vazio que parecia avisar: "Oi, cuidado!" Eita aviso miserável! Quanto mais a gente finge que não sente, mais ele cresce. Pegadas que não batiam com nada. O primeiro sinal que fez o povo parar de rir foi das pegadas. Quem encontrou foi seu Raimundinho, o pescador, aquele mesmo que já tinha ouvido passo arrastado. Ele apareceu no boteco cedo, coisa rara para um homem que acorda antes do sol. "Amâncio, tu precisa ver um negócio ali no areal, perto da terceira mangueira", ele disse, pálido. E um pescador pálido é coisa séria. "É cobra?", perguntei, na esperança. "Não, homem, era melhor que fosse cobra." Fui com ele. Quando chegamos, lá estavam as marcas. 2 pegadas grandes, muito maiores que de gente. Mas não eram de bicho comum, não. Eram compridas demais para ser cachorro. Torta demais para ser gente, larga demais para ser bode ou cavalo. E o pior, eram 2, em linha, como se o troço estivesse andando em pé. Eu gelei. Raimundinho fez o sinal da cruz. A areia estava marcada a fundo, como se o bicho pesasse mais que um homem forte. Aí eu disse: "Pode ser pegada de uma pessoa." Mas nem eu estava acreditando no que falava. Raimundinho me olhou de canto daquele jeito de quem já sabe a resposta. "Pessoa anda assim, Amâncio?" "Não." "Então pronto." As casas começaram a sentir. A coisa não parou por aí, não. Dona Marinês apareceu 2 dias depois, dizendo que o telhado dela tinha estremecido de madrugada. "Parecia um peso andando de lá para cá", ela disse. "E não era gato, não era galinha, que isso eu conheço desde menina." Outro vizinho, seu Leocádio, contou que tinha ouvido um ranger na janela, como se alguém estivesse tentando abrir devagar, só para ver se tinha gente acordada. Uma mulher lá da Rua do Mirante jurou que viu um vulto parado na esquina, alto demais, firme demais, como se estivesse esperando alguém sair de casa. E o povo começou a dormir de porta trancada com corrente e panela atrás da maçaneta. O clima pesado que eu falei no capítulo passado, agora ele não era clima, era presença. O sumiço das galinhas. Quem deu a notícia primeiro foi Zefa do Frango. Nome apropriado, porque ela cria galinha desde que nasceu e conhece cada bicho como se fosse filho. Ela chegou ao meu boteco com os olhos arregalados. "Levaram 3 das minhas galinhas, 3, e sem deixar rastro de mão, nem sangue, nem nada." "Rapaz", disse um cabra da mesa. "Raposa uma ova", Zefa respondeu. "Raposa não arranca telha, não deixa só o cheiro ruim que ficou no quintal. Nem carrega bicho pesado sem fazer bagunça." O povo ficou calado. Quando o Zefa fala sério, é porque o negócio é sério mesmo. E o cheiro? Ah, o cheiro. Ela descreveu como um fedume de coisa molhada com terra podre. Eu sei reconhecer medo de verdade. Tava estampado no rosto dela. O vulto que observava. Até então, tudo era pegada, barulho, sumiço de bicho. Mas ninguém tinha visto o troço de verdade ainda. Isso mudou numa noite de sexta-feira. Dona Marinês, coitada, de novo.
Ela disse que estava voltando da casa da irmã, já tarde. Quando passou perto das mangueiras, viu um bicho enorme parado no meio do caminho. Não era só sombra, não. Era corpo mesmo, escuro, comprido, erguido. Parecia estar respirando pesado, ela disse, e me olhando, mesmo sem ter olho visível. A mulher tremia contando. Eu perguntei, e o que você fez? Corri, Amâncio, corri como se tivesse Satã atrás de mim. E quando cheguei em casa, me tranquei no banheiro e chorei. Ninguém duvidou, nem o povo mais debochado, porque no dia seguinte eu fui lá olhar e o chão estava todo marcado de novo. Como se alguma coisa pesada tivesse ficado parada ali por muito tempo. O vento ficou esquisito, uma coisa que só quem mora no litoral entende. O vento tem personalidade. A brisa da madrugada sempre vinha do lado do mar, trazendo aquele cheiro bom de sal e de maré. Mas, de repente, o vento começou a parar. Ou pior, começou a vir quente, parado, murcho, como se carregasse um aviso, uma tristeza. Eu percebia isso todo dia quando fechava o boteco. O silêncio vinha primeiro, depois o vento parado, e então aquela sensação ruim na barriga. Era como se alguém ou alguma coisa estivesse espreitando, esperando. E não era só eu que sentia. Todo mundo começou a comentar. O medo chegou na feira. Feira é lugar de alegria, né? Cheiro de milho assado, pastel, peixe fresco, cuscuz, tapioca, gente gritando preço, gente rindo, gente brigando. Mas no meio disso tudo, o assunto era um só. Os mais velhos começaram a falar baixinho, como quem lembra de coisa antiga. Teve um senhor, daqueles de chapéu de couro e calça enrolada, que disse: "Isso é lobisomem, pode acreditar. Lobisomem não some, não acaba, só dorme quando quer." Eu ri por dentro, mas não tive coragem de mostrar nos olhos, porque, no fundo, aquilo estava começando a fazer sentido. Meu próprio encontro com o barulho. Antes de testemunhar a sombra com meus olhos, aquilo ainda ia acontecer, eu passei por uns apertos que não desejo a ninguém. Teve uma noite, acho que umas 2 semanas depois dos primeiros boatos, que eu estava fechando o boteco e resolvi ajeitar umas caixas na parte de trás. A madrugada estava quente, pesada, sem vento nenhum. Aquele silêncio ruim de novo. Foi quando ouvi. Não era passo humano, não era passo de cachorro. Era um troço entre os dois, pesado, arrastado, lento. Toque, toque. Fru, toque, como se tivesse pisando fundo na areia e arrastando alguma coisa atrás. Parou bem atrás do meu boteco, atrás da parede. Eu fiquei paralisado, segurando o copo que estava lavando. O coração batia tão forte que parecia que ia quebrar minhas costelas. Respirei devagarinho. Aí ouvi outra coisa, uma respiração, pesada, lenta, tristonha quase. Eu pensei, meu Deus, se isso pular o muro, eu me acabo aqui mesmo. Mas o bicho, se era bicho, não pulou. Só ficou ali, parado, respirando. Minutos depois, silêncio total. Foi embora. E eu demorei uns bons 5 minutos para conseguir mexer as pernas. O povo já não tinha tanta certeza de nada. As opiniões começaram a se dividir. Uns diziam que era ladrão, outros diziam que era alguém amaldiçoado. Os mais corajosos juravam que era brincadeira de adolescentes, mas os velhos não falavam alto, só balançavam a cabeça como quem reconhece algo que já viu na juventude. E cada vez que a lua crescia, os barulhos aumentavam. Os cachorros sabiam antes. Tem uma coisa que nunca erra: cachorro com medo. Os daqui começaram a uivar diferente. Não era uivo de briga nem de dor. Era uivo comprido, triste, de alerta. E pior, nenhum cachorro queria entrar na sombra das mangueiras. Puxava-se pela coleira, o bicho empacava, tremia, chorava, mas não entrava. E animal não mente.
O dia em que eu finalmente percebi que tinha algo seguindo a gente aconteceu numa noite quase bonita, se não fosse pelo medo. A lua estava crescendo, clareando devagar o caminho. Eu voltava para casa pela estrada de areia, teimoso, eu sei, quando ouvi passo atrás de mim. Não era barulho longe, era perto, perto demais. Eu parei, o passo parou. Eu andei, o passo andou. Eu gelei. Respirei fundo, juntei uma coragem que nem sei onde encontrei e virei devagar, achando que ia ver alguém, um ladrão, qualquer coisa. Mas não tinha nada, nada, só o cheiro. Aquele cheiro de coisa molhada com terra podre. E a sensação, aquela sensação horrível de que alguém estava me olhando de dentro do breu. Macho, foi a primeira vez que eu quase chorei. Eu comecei a andar rápido, depois mais rápido ainda. No fim, eu estava correndo feito menino com medo de apanhar. Quando cheguei em casa, tranquei a porta e desabei na cadeira. Eu, que nunca tive medo de nada nessa vida, senti que estava entrando em um território que não era meu. As pessoas começaram a mudar o caminho. Depois desse dia, ninguém mais queria passar pelas mangueiras à noite. O povo começava a dar a volta longa, passando pela rua de trás, mesmo sendo 2 vezes mais longe. Ninguém queria arriscar. E o mais curioso, até as motos, quando passavam ali de noite, aceleravam mais rápido. Como se quem conduzia também estivesse sentindo. Porque aquilo, seja o que fosse, já não estava mais escondido. Estava andando na cidade, estava rondando as casas, estava se aproximando. Como se buscasse alguma coisa, ou alguém. Alguém não. Um medo novo nascia em nós. Eu via isso nos olhos de todo mundo. Era um medo manso, silencioso, que nenhum de nós queria assumir, mas todos sentiam. A sensação de ser observado, de não estar sozinho na rua, de algo seguir a gente de longe, de que a sombra nas mangueiras não era só sombra, era presença, era bicho, era história antiga voltando à tona, e todo mundo entendia sem precisar falar. Isso não vai terminar sozinho, isso tá só começando. Se inscreve aí no canal e ativa o sino, vice, porque o que eu vou contar agora, égua, até hoje me dá um friozinho na barriga. E olha que cabra velho como eu já viu de tudo. Enchente, peste de galinha, confusão de festa de padroeiro, político mentindo em palanque. Mas nada, nada chega perto do que Estância viveu naquele tempo. A verdade é simples, o medo vinha vindo, devagar, silencioso, sorrateiro. Primeiro pegou nos cochichos, depois nos olhos, depois na alma da gente. E quando percebi, Estância inteira já estava respirando o mesmo aperreio. A primeira coisa que mudou foi o olhar do povo. Antes, a cidade acordava animada, com gente botando cadeira para fora, cachorro latindo atrás de bicicleta, meninada correndo para a escola, dona Yolanda vendendo pão de queijo na porta. Mas nesse período, a manhã amanhecia murcha, pouca gente na rua cedo. As portas se abriam com cuidado, devagar, igual quem tem medo que algo esteja esperando do outro lado. As pessoas passaram a dormir mal. Quando dormiam, todo mundo acordava no meio da madrugada com algum barulho que achavam ter ouvido. Uns diziam que era passo, outros arrastar de unha. Teve uma mulher jurando que ouviu um gemido triste, como se alguém estivesse pedindo socorro de longe. E o pior era que ninguém estava dormindo direito, nem os velhos, que dormem leve, nem as crianças, que normalmente dormem feito pedra. Sinal ruim, vice, muito ruim. Lá no meu boteco, o assunto era um só. Eu tentava distrair o povo botando um forrozinho, mas ninguém nem ouvia. O pessoal se juntava em roda, falando baixo, como se o bicho tivesse ali, ouvindo atrás da parede. Um dia, seu Leocádio soltou. Eu não digo que aquilo é gente, mas também não digo que não é. E o que é então? Perguntei. Ele deu um gole demorado na cachaça e falou olhando pro nada. É sofrimento, sofrimento andando. Gela não, viu?
mas nessa hora até o vento entrou fraco pela janela. As mulheres ficavam cochichando com as mãos nos peitos, como quem protege o coração. Os homens evitavam olhar para as mangueiras quando passavam. Até o pessoal mais destemido, aqueles cabra que fazem graça de tudo, começaram a perder a piadinha. Porque o medo, quando cresce, se espalha no ar, feito cheiro de mofo. Como eu disse antes, cachorro sente antes, e aqui em Estância, nessa fase, nenhum cachorro mais era o mesmo. Os bichos pararam de correr para a rua, pararam de fazer festa para dono, pararam até de brigar entre eles. Eles ficavam parados, orelha em pé, focinho atento para a estrada de areia. E de madrugada, eita, de madrugada, o uivo deles parecia um chororô. Não era uivo de raiva, era medo, medo profundo, desses que arrepiam o couro. Teve uma noite que eu acordei com 3 cachorros diferentes uivando ao mesmo tempo, apontados para a mesma direção. As mangueiras. Pense numa coisa que dá gastura. Pense. Criança não inventa medo sofisticado. Criança pega o medo da casa e repete. E foi isso que começou a acontecer. Um dia, eu estava no boteco ajeitando umas mesas quando 2 pirraia passaram correndo, esbaforidos. Como bom curioso, perguntei: "Que foi, menino?" E o mais magrinho disse: "Tem um homem grande mexendo nas mangueiras." "Homem como?" perguntei. "Grande, muito grande e torto." Eu juro, na mesma hora senti o estômago cair. Outra menina começou a ter pesadelo constante. A mãe dela, Rosa, contou. Ela acorda chorando, dizendo que o bicho tá chamando ela. Valei-me Nossa Senhora. Aquilo ali me deu um aperto. E aí a gente percebe que quando o medo chega nas crianças, a cidade já tá entregue. Lembra daquele barulho no telhado que o povo andava ouvindo? Pois bem, aquilo piorou. Uma madrugada, por volta das 2 horas, a cidade acordou com um estrondo vindo da direção das mangueiras. Pense num barulho grande, seco, forte, como se um tronco de árvore tivesse sido arrancado e jogado no chão. Todo mundo ouviu. Casa tremeu, vidro vibrou, gente acordou aos gritos. Eu levantei da cama no pulo, o coração quase saindo por cima da camisa. Corri para a janela, a rua estava escura. Apaguei a luz, claro, cabra nenhum nesse mundo acende luz quando tem medo. Foi quando ouvi um segundo barulho, mais baixo, arrastado. Um som que parecia mistura de respiração pesada com lamento. Eu não vi nada naquela noite, mas eu senti, com força. E foi nesse dia que a Estância inteira entendeu. A sombra queria ser percebida. Ela não estava só passando, ela estava tentando dizer algo. E a riégua, ninguém queria descobrir o quê. Até então, só umas 2 ou 3 pessoas diziam ter visto o vulto. Mas depois do estrondo, começou a ser coisa corriqueira. Gente voltando da igreja à noite dizia ter visto um troço cruzar a estrada, sempre no mesmo ponto. Pescador voltando cedo lá do porto afirmava ter ouvido passo grande na areia. Uma mulher jurou ter visto uma sombra encostada no tronco da mangueira, respirando devagar. Cada pessoa descrevia de um jeito, mas todas as descrições tinham 3 coisas em comum. Era grande, andava em 2 pernas, parecia triste, pesada, como se o mundo tivesse nas costas. E isso era o que mais dava medo. Não era um bicho correndo atrás do povo, era um bicho observando, quieto, parado, como quem espera algo. A cidade ficou tensa, o ar parecia melado de medo. Quando o povo não sabe explicar, o jeito é correr pro terço. As missas ficaram cheias. Padre Heriberto falava de espírito errante, de força sombria do sofrimento, de almas pedindo descanso. Uma noite, ele soltou do altar: há males que caminham sem rumo, procurando luz. Há males que não são maus, são perdidos. Quem estava sentado no banco fez um baixinho, daqueles com o medo atravessado.
Já no culto da igreja evangélica, o pastor disse que era ser das trevas, buscando brecha, e que o povo tinha que reforçar a oração. E assim, a cidade entrou num tipo de transe coletivo. Reza pra cá, oração pra lá, promessa sendo feita às pressas. Mas nada adiantava. O bicho não diminuía. Ao contrário, cada noite ficava mais perto. Eu não gosto nem de lembrar dessa noite. Era quase meia-noite. Eu tinha fechado o boteco, mas fiquei por lá acertando umas contas e lavando o copo. Demorei demais. Erro besta. Quando saí, a cidade estava silenciosa. Era a lua crescente. Aruê, que medo! Fui caminhando pela estrada de areia, teimosia de cabra velho. Quando cheguei na primeira mangueira, senti o ar mudar. A brisa quente sumiu. O silêncio ficou tão espesso que parecia líquido. E aí eu ouvi. Passo, pesado, lento, como antes, como sempre. Mas dessa vez vinha vindo na minha direção. Eu parei e o passo parou. Eu respirei, o passo respirou junto. Eu ia virar, eu juro que ia, mas o medo pesou mais que meu corpo. Até que, por uma brecha entre as folhas, eu vi. Não era o bicho, não era ele inteiro, era só um pedaço da sombra dele. Mas, macho, aquilo era alto, mais alto do que qualquer homem daqui. Largo nos ombros, torto, como se carregasse algo pesado demais. A sombra parecia respirar. O ar mexia ao redor. Aquilo deu um passo, um só, mas o suficiente para fazer o chão tremer. Eu travei e no instante seguinte sumiu, assim, na minha frente, como se tivesse entrado para dentro da própria escuridão. Não corri, minhas pernas não obedeciam. Só consegui andar quando o sol começou a clarear lá no fundo do céu. E quando cheguei em casa, juro pela luz que me alumia, vomitei de nervoso. Sim, vomitei, porque aquilo ali não era normal, não era natural, não era coisa de Deus. Era dor, era sombra, era uma presença que parecia procurar alguma coisa na alma da gente. O medo se torna rotina. Depois disso, Estância mudou de vez. Ninguém mais fingia que era brincadeira. Ninguém dizia que era ladrão, ninguém ria. As pessoas passaram a trancar portas 2 vezes, dormir com luz fraca acesa, evitar sair de noite, rezar ao levantar da cama, evitar olhar para as mangueiras mesmo de dia. Os carros aceleravam passando por lá, as bicicletas desviavam, até os carroceiros mudaram o caminho. E toda noite, quem morava perto jurava que ouvia algo mexendo nos galhos. Era um medo compartilhado, um silêncio coletivo, como se a cidade toda estivesse esperando algo acontecer, como se todos soubessem que o pior ainda viria. Quando o medo vira hábito, a crença acompanha. A palavra lobisomem começou a surgir sem vergonha. Antes era piada, agora era sussurro. Pode ser, dizia uma. Deus me defenda, respondia a outra. Mas quem seria? Perguntava um. Sempre é alguém conhecido, dizia o outro. Eita frase miserável. Porque quando falam isso, a gente passa a olhar desconfiado para todo mundo. A cidade inteira começou a desconfiar. Mas de quem? De mim? De você? De qualquer um. O medo estava virando desconfiança. E desconfiança mexe mais com a cabeça do que barulho na madrugada. Eu tentava negar, tentava explicar, tentava inventar desculpa. Mas no fundo, eu já sabia. Sabia desde as primeiras pegadas. Sabia desde o primeiro cheiro ruim. Sabia desde a primeira sombra torta. Eu só não queria admitir. Mas depois daquela noite, vendo aquilo respirar dentro da escuridão, eu soube. Eu, Amâncio do Nascimento, passei a acreditar no que sempre disse que era bobagem. Existe algo caminhando nas noites de Estância, algo que não é só sombra, algo que pertence mais à dor do que à carne,
algo vivo, algo sofrido, algo que tá ficando cada vez mais perto. E machos e machas, quando o medo chega nesse ponto, não tem mais volta. A cidade vai ter que encarar, e eu também. Macho, eu já contei muita coisa pesada na minha vida. História de alma penada, de visagem, de promessa quebrada, de gente que viu o que não devia. Mas nenhuma história, nenhuma, chega perto do que eu vou te contar agora. Porque esse capítulo aqui, esse aqui, foi quando eu vi o bicho, de perto. Não foi cochicho, não foi sombra de canto de olho, não foi impressão. Eu vi, eu ouvi, eu senti. E a riégua, até hoje minha espinha arrepia só de lembrar. A noite em que tudo aconteceu começou bonita, veja só tua ironia. A lua estava cheia, redondona, brilhando forte por cima das mangueiras. Aquele clarão branco deixava a estrada de areia quase azulada. O vento estava parado, aquele parado ruim, pesado, que nem vento de verdade é, parece mais o ar segurando o fôlego. Eu fechei o boteco mais tarde do que devia. Uma partida de dominó tinha demorado, e os cabras estavam animados, rindo alto demais, bebendo rápido demais, como quem tenta espantar o medo com barulho. Mas quando foram embora, ficou só o silêncio. Um silêncio doído, agarrado nas paredes. Eu devia ter dormido lá mesmo, mas teimosia de cabra velho é doença. Peguei a chave, fui. Quando botei o pé na estrada, senti logo que tinha algo errado. O ar estava quente, a lua brilhava como se tivesse sido esfregada com cera. E o cheiro, aquele cheiro desgraçado, de coisa molhada, terra podre, suor velho, vinha no vento parado. Cada passo meu afundava na areia fazendo frô, frô, e eu escutava eco lá na frente. Aí eu pensei, não tem ninguém ali, não tem como ter, mas continuava sentindo. Quando cheguei na altura da primeira mangueira, ouvi um estalo, seco, como se alguém tivesse pisado num galho. Mas não tinha galho na estrada. Então ali eu já sabia, é hoje. Eu respirei fundo, meu coração batia mais rápido que zabumba em festa de São João. E foi quando vi uma sombra se mexendo entre as folhas, lá na segunda mangueira. Mas não era sombra de galho, nem de vento, nem de bicho pequeno. Era alta, muito alta e torta. Ombros largos, costas encurvadas, barriga fundida no escuro. A sombra deu um passo. Eu ouvi. Toque. Um passo. Pesado, lento, fundo. Ei, macho! Eu travei feito bode assustado. É engraçado, né? A gente sempre acha que vai correr quando vê o perigo. Mas não corre, não. O corpo vira pedra. Deus desliga a perna da gente. A sombra parou. Ficou lá, respirando. Sim, respirando. Eu sentia o ar mexendo. Fazia um... pesado, doído, como se a criatura tivesse cansada de existir. Eu quis gritar, mas a voz morreu na garganta. O bicho sai da sombra. Eu nunca vou esquecer o som. Foi um arrastar lento, de unha no tronco, como se a criatura tivesse tocando na árvore antes de sair. Depois, silêncio, silêncio total. E então, ele saiu de trás da mangueira, como se estivesse descolando da sombra dela. Primeiro o braço, longo demais, cheio de pelo grosso, escuro, brilhando sob a lua. A unha era comprida, torta, parecia gume de faca enferrujada. Depois, o ombro, torto, como se carregasse um peso antigo. Depois, a cabeça. A cabeça era grande, mas não de cavalo, nem de cabra, nem de gente. Era um meio termo ruim, um formato que parece errado no mundo. Quando ele virou um pouco, eu vi o focinho, comprido, molhado e respirando forte, como se cada suspiro fosse carregado de séculos de cansaço. Mas o pior eram os olhos. Não eram vermelhos, não eram amarelos,
Eram tristes, um brilho triste, profundo, de quem carrega um segredo pesado. Ele caminhou, erguido. Eita, macho, eu tremo só de lembrar. O bicho, o lobisomem, seja lá o nome que tu quiser dar, caminhou erguido, em duas pernas, devagar, pesado. A areia lhe afundava como se ele tivesse tonelada nas costas. Cada passo era um trovão abafado. Toque, toque, toque. A respiração dele acompanhava os passos, forte, cansada, dolorida. Eu senti o peito travar. Parecia que o ar dele era mais pesado do que o meu. Ele me viu. Ele parou, a uns 10 metros de mim, nem perto nem longe, como se soubesse exatamente a distância certa para não me matar e para me mostrar que podia. Ele virou o rosto na minha direção, e quando fez isso, eu senti meu corpo gelar dos pés à cabeça. Os olhos dele encontraram os meus, e eu vi um mundo de tristeza ali dentro. Não era ódio, não era raiva, era dor. Uma dor tão funda que parecia que o bicho estava preso dentro dele mesmo. Ele respirou fundo, soltou um gemido baixo, grave, que fez as folhas tremerem. Eu queria desabar, queria chorar, queria sumir, mas fiquei lá, que nem idiota, parado. O uivo. Do nada, o bicho levantou o pescoço. A lua bateu no pelo dele, deixando tudo prateado. E então ele abriu a boca e uivou. Macho, eu nunca escutei e espero nunca escutar de novo um som daquele. Era um uivo triste, comprido, doído, um desespero saindo pela garganta. Parecia que a criatura estava chamando alguém ou lamentando por si mesma. O som entrou nos meus ouvidos e foi direto pro meu peito, como se ele tivesse uivando dentro de mim. As mangueiras balançaram, os cachorros lá longe começaram a responder, o ar tremeu e eu quase caí de joelho, porque aquele uivo não era só voz, era história, era sofrimento, era aviso. O ataque que não veio. Depois do uivo, o bicho baixou a cabeça e deu 2 passos na minha direção. 2, só 2, mas foi o suficiente para minha alma tentar sair do corpo. Ele abriu a boca. Eu vi os dentes. Dente de bicho grande, dente de coisa que come carne. E então, ele fechou. Só fechou e virou o rosto, como se me reconhecesse ou como se dissesse, não é tu, e deu as costas. A sombra se desfaz. Ele caminhou até a mangueira de novo, encostou a mão no tronco, devagar, como se aquilo acalmasse ele. Depois olhou para a lua. E macho, juro pela luz do dia, a sombra do bicho começou a se misturar com a sombra da árvore. Era como se ele tivesse voltando para dentro do breu, entrando na escuridão como quem entra em casa. E sumiu. Sumiu, sem barulho, sem correr, sem pressa, como se nunca tivesse estado ali. Mas esteve. Eu sei que esteve. Meu corpo sabe, meu medo sabe, minha alma sabe. O grito final. Quando ele sumiu, eu fiquei lá, travado, sem saber se respirava ou morria. Até que escutei um grito, não dele, de uma mulher. Um grito vindo da cidade, um grito de medo, de susto, de quem viu algo que não devia. E foi assim que eu entendi. Não tinha sido só eu, alguém mais tinha visto. E Estância nunca mais ia ser a mesma depois daquela noite. Capítulo 5, o dia seguinte. Aproxe 2.000 palavras. Macho, tu acredita que naquela noite do encontro, aquela da lua cheia, que parecia olho de gente olhando pra dentro da alma, eu quase não preguei o olho? Pois é. Fiquei sentado na cadeira da cozinha, com um copo d'água na mão, tremendo sem permissão, tentando entender se aquilo tudo tinha sido real ou se eu tava ficando doido. Mas a verdade é que quando o sol começou a manchar o céu, bem avermelhado por trás das mangueiras, eu soube. O dia seguinte ia ser pesado.
E a riega foi. Amanhã amanheceu torta. De manhã cedo, o vento voltou, mas veio estranho. Veio assobiando baixinho, como se tivesse murmurando coisa que não podia dizer alto. Eu saí de casa devagar, olhando para os lados, sentindo a areia ainda marcada pelos rastros da noite. E sim, os rastros estavam lá, não dava para negar. A cada passo eu via as pegadas, fundas, largas, enormes. E o pior, em 2 pernas. Aquilo dava uma gastura tão grande que parecia que o sol, mesmo quente, não dava conta de espantar o frio da espinha. Quando virei a esquina da Rua da Areia, o povo já estava reunido, todo mundo falando ao mesmo tempo, como formigueiro mexido com vara. Dona Marinês me viu chegando e gritou: Seu Amâncio, o senhor tá sabendo não? Eu engoli seco porque sabia que vinha bomba. Aconteceu de novo. O bicho passou aqui de novo, ela dizia com a mão no peito. E levou mais galinha de Zefa. E ainda derrubou o tamborete da varanda de Leocádio. O povo estava nervoso. Mas não era aquele medo espalhado do começo, não. Agora era medo organizado, medo concreto. Medo de quem viu rastro, pegada, coisa quebrada. Medo de quem acordou com barulho. Medo de quem sentiu que a sombra tinha passeado pela porta da sua casa. Tinha criança grudada na saia da mãe. Tinha homem com a camisa suada nas costas. Tinha cachorro choramingado debaixo das mesas. E eu ali, parado no meio daquele povo, lembrando do uivo da noite anterior, que ainda vibrava dentro do peito. Até que Raimundinho se aproximou, olhos fundos, cara séria. Amâncio, não foi só galinha que sumiu, não. O povo silenciou. Sumiu também uma peça de roupa. Ele apontou para o varal da casa dele. Estava vazio, só com o cordão balançando. Era uma camisa minha, a boa. E olha, aquilo nunca voaria com vento. Alguém pegou. E alguém pesado, grande, com a mão torta que eu tinha visto, arrastando unha no tronco. Meu estômago virou num nó. Os rastros pela cidade. Eu e uns 3 cabras fomos atrás dos rastros. Seguimos pela estrada de areia. As pegadas iam do quintal de Raimundinho até perto da casa de Zefa. Depois, seguiam para a estrada das Mangueiras, o mesmo lugar onde eu tinha encarado a criatura. Tinha marcas no barro, galhos quebrados. E, na terceira mangueira, algo pior, um pedaço de pano preso nos espinhos da raiz. A cor era um azul sujo. E quando eu puxei o pedaço com cuidado... Oxê, isso aqui é pano de gente, disse seu Leocádio se benzendo. E era mesmo. Tecido grosso, costura de roupa comum. Não era pele de bicho, não. Não era saco de feira. Era pano. Pano de camisa ou de calça. Eu puxei devagar e o cheiro que veio, Deus me guarde. Era o mesmo cheiro da noite anterior. O cheiro do bicho. Aquele cheiro de suor velho, mato podre, coisa molhada que nunca secou, mistura com tristeza. E aí, meu amigo, a cidade inteira confirmou o que tentava negar. O lobisomem de Estância era alguém, ou tinha sido. As galinhas? Ah, riégua, as galinhas. Fomos até a casa de Zefa do Frango. A Tava estava sentada no degrau, abanando o rosto com avental, suando igual tampa de panela quente. O galinheiro estava revirado, porta torta, grade caída, palha para todo lado. E nenhum sinal das galinhas levadas. Zefa apontou para o fundo do quintal. Olha ali. E lá estavam as marcas, pegadas profundas, indo na direção das mangueiras. E tem mais, ela disse. Encontrei isso aqui bem de manhã cedo. Ela mostrou uma marca de unha na madeira do poleiro, comprida, torta, grossa. Parecia que alguém tinha passado uma faca de cozinha, mas não era faca. E a madeira estava arranhada com força, força de quem tem raiva ou dor. Isso não foi bicho do mato não, Zefa disse decidida. Isso aí é coisa pesada. Ninguém discutiu. Os cachorros recusaram entrar. Para provar que o medo não era só nosso, tentamos levar um cachorro da vizinhança, Tição, vira-lata valente, para farejar os rastros.
Macho, o bicho empacou, travou as 4 patas e começou a chorar baixo, com a barriga rente ao chão, tremendo tanto que parecia doente. Ele nunca fez isso, disse o dono, nem quando enfrentou o bode de seu Manuel. O povo se olhou em silêncio. Se um cachorro valente não enfrentava a trilha, era porque tinha coisa ali que não era pra gente mexer. A mulher que gritou na madrugada. Lembra que quando o lobisomem sumiu, eu ouvi um grito da cidade? Era Dona Auremi, moradora da Rua da Paz. Fomos na casa dela. A mulher estava branca igual cal das paredes. A mão tremia segurando o terço. A voz mal saía. Eu vi ele, ela disse. Eu vi ele bem aqui na minha janela. Todo mundo arregalou o olho. Como assim, mulher? Perguntei. Ela apontou para o batente da janela. A madeira estava arranhada, com 4 riscos fundos, paralelos, exatamente como as marcas no galinheiro de Zefa. Ele passou devagar, ela disse chorando, como se estivesse procurando alguém. Alguém como quem? Perguntei. Ela respirou, com dificuldade, e respondeu, como se estivesse triste. E aquela palavra bateu forte, porque era a mesma coisa que eu tinha sentido no olhar dele. Tristeza, cansaço, dor carregada na espinha. O bicho não rondava por fome, rondava por falta. O povo começa a apontar suspeitas. E foi aí que o clima mudou. Antes, a cidade só falava do vulto. Agora, a cidade falava de quem seria. Porque se o bicho carregava roupa, tinha cheiro de gente, andava em 2 pernas, arranhava madeira, era porque tinha pessoa ali dentro. E em Estância, todo mundo se conhece, todo mundo sabe da vida de todo mundo. E todo mundo tem suspeita de alguém. O primeiro nome a surgir foi seu Valdério. Ele some de noite, disse uma mulher na feira. Ele vive cabisbaixo, disse outra. Ele anda trêmulo nos dias de lua, afirmava um cabra. Mas Valdério era um coitado, avesso à confusão, vivia mais doente do que em pé. Não tinha força nem para levantar saco de farinha, quanto mais para derrubar galinheiro. Depois apontaram João das Velas, porque ele era calado demais, tinha cara de poucos amigos, morava sozinho. E todo mundo sabe que o povo desconfia de quem mora sozinho. Mas João estava viajando na noite do ataque. Foi visto chegando só de manhã cedo, no ônibus das 6. Aí começaram a dizer que podia ser um pescador, porque o cheiro do bicho parecia de água parada. Mas nenhum pescador daqui tem corpo daquele tamanho. Aí disseram que podia ser gente de fora, porque as pegadas pareciam de homem de 40 arroba. Mas quem de fora ia vir para a estância para virar um troço daquele? Pois é, ninguém sabia, ninguém tinha certeza. Mas todo mundo tinha medo de olhar para o vizinho. E isso destrói uma cidade por dentro. Eu também virei suspeito. Ora, veja tu, quando a gente fala demais, o povo olha diferente. Teve um cabra, não vou nem dizer o nome, que cochichou. E se for o próprio seu Amâncio? Ele vive acordado de madrugada? Vive perto das mangueiras? Tem o olhar meio cansado? Olha a ousadia! Eu quase ri, quase. Mas a verdade é que eu também estava diferente. Minha cara denunciava medo, sim. Meu silêncio dizia coisa. Meus olhos tinham visto demais. E quando a gente fica abatido, o povo acha que é culpa. Ainda bem que seu Raimundinho bateu no balcão e disse: se fosse ele, eu já sabia faz tempo. Esse homem tem medo de dormir sozinho, quanto mais virar bicho. Aí o povo riu e o clima aliviou. Mas lá dentro eu sabia que a brincadeira tinha verdade escondida, porque agora ninguém estava livre de suspeita, nem eu, nem tu, nem ninguém. A tristeza passou a ser parte da cidade. O sol subiu, mas não iluminou a estância como antes. Parecia que o dia estava com véu em cima, uma opacidade, uma névoa fina de medo. As pessoas andavam encolhidas, falavam baixo, olhos fundos, passos curtos. Até as crianças estavam caladas. E tinha outra coisa. Parecia que a cidade inteira estava com pena do bicho. Sim, pena.
porque as marcas, a respiração, a presença dele, tudo carregava uma dor tão grande que até quem tremia de medo sentia uma pontinha de compaixão, uma sensação de que o lobisomem não era só perigo, era sofrimento vivo, um sofrimento que rondava casas, mangueiras, ruas, um sofrimento que não descansava. E quando o sofrimento vira criatura, ele anda sem rumo, buscando coisa que nem ele sabe o que é. O dia termina, mas o medo não. Quando a tarde caiu, um silêncio estranho se espalhou pela cidade. Pássaros foram embora cedo, os cachorros entraram nas casas, as portas fecharam mais rápido do que nunca. O céu ficou laranja, depois vermelho, depois um azul triste. E eu ali, sentado na porta do meu boteco fechado, olhando para as mangueiras ao longe, sabendo que à noite ia recomeçar tudo. Porque o bicho não dorme, a lua não descansa e a estrada de areia sempre espera. E eu sabia, o povo sabia, que na próxima noite o lobisomem ia voltar, porque ele sempre volta, como se estivesse procurando algo que ainda não encontrou, ou alguém. E eu, de dentro da minha alma, sabia. O pior ainda vinha lá na frente. Macho, eu vou te contar. Depois daquele dia seguinte, Estância nunca mais foi a mesma. E não tô falando só das portas trancadas, das galinhas sumidas, dos cachorros uivando, das pegadas que aparecia e desaparecia. Tô falando sentimento. Sabe aquele aperreio fundo que mora dentro da gente, que não precisa de barulho nem de escuridão para existir? Pois foi isso que se instalou na cidade. E agora, tantos anos depois, eu ainda fico pensando, será que o bicho andava atrás da gente? Ou será que era a gente que andava atrás dele sem perceber? A vida voltou, mas não voltou igual. Depois do surto de medo que tomou Estância por semana, o tempo começou a empurrar a rotina de volta para os lugares. O povo voltou a trabalhar, as crianças voltaram para a escola, os pescadores para o mar, a feira para o barulho de sempre. Mas tinha um detalhe, ninguém falava daquilo em voz alta. Era como um assunto proibido, um acordo silencioso, um pacto de sobrevivência. Quando alguém começava a comentar, "Tu lembra daquele vulto?" Logo o outro respondia, "Psiu, cala-te, homem, deixa isso pra lá." Porque falar é chamar, e ninguém queria chamar aquilo de volta. Mas a riégua, quem disse que ele ia embora só porque ninguém falava? Noites continuaram cheias demais. A lua, coitada, parecia até debochar da coragem da gente. Porque bastava chegar a lua cheia que a estância inteira prendia o fôlego. As mangueiras ficavam escuras demais, a estrada de areia ficava comprida demais. Os galhos pareciam dedos esticados, o vento parecia suspiro de alguém velho e cansado. E sempre, em noite de lua cheia, o silêncio vinha. Silêncio ruim, silêncio que pesa no ar. Silêncio que ameaça. E eu sabia bem o que era isso. Porque depois que tu vê aquele bicho, e principalmente depois que tu olha nos olhos dele, tu passa a entender que o mundo não é só o que a gente vê de dia, não. Tem coisa que só existe de noite, e tem coisa que só existe dentro da gente. O lobisomem de Estância era as duas. Eu nunca fui o mesmo. O povo acha que eu fiquei só assustado naquela noite, mas eu fiquei foi mexido lá por dentro, naquele canto da alma que a gente nem gosta de tocar. Toda vez que eu fecho os olhos e lembro daquele uivo, riégua, o peito aperta de um jeito que parece que o som mora aqui dentro ainda. E aquele olhar, aquilo me derrubou mais que o medo. Porque era um olhar tão triste, tão doído, tão carregado de mundo, que parecia que o bicho estava pedindo ajuda, ou perdão, ou lembrança. E às vezes, quando tô sozinho fechando o boteco, eu ainda sinto que tem alguma coisa olhando para mim na estrada. Não ameaça, não raiva,
só um olhar pesado, como de quem não conseguiu descansar direito. E machos, eu digo, sem exagero, tem dor que vira criatura. Os velhos da cidade começaram a falar baixo. Nos mês seguintes, os mais antigos, aqueles véi que só parece para comprar cigarro e dar conselho que ninguém pediu, começaram a dizer umas coisas. Isso não é bicho mau, não. Isso é promessa quebrada. Isso é alma presa na carne. Isso é castigo de família. Isso é alguém que nasceu errado e vive mais errado ainda. Teve até um que disse: lobisomem não é fera, lobisomem é lamento. E essa frase ficou na minha cabeça até hoje, porque quando eu lembro da postura do bicho, do andar torto, do peito afando, da sombra pesada, tudo aponta para isso. Era um sofrimento vivo, um sofrimento que tinha forma, peso, cheiro e caminho. Se era gente, era, ou já tinha sido. Se era bicho, também era, porque a dor tem hora que vira fera mesmo. E a gente só assistia. O olhar desconfiado nunca morreu. Mesmo depois de meses sem nenhuma aparição grande, a cidade não relaxou. Porque a pergunta que ficou na cabeça de todo mundo foi: quem é? Quem é que vira aquilo nas noites de lua cheia? Quem é que some quando a lua cresce? Quem é que tem tristeza suficiente para se transformar num bicho daquele? A desconfiança virou vizinha da gente. Todo mundo passou a olhar o outro com aquele canto de olho, medindo o gesto, reparando mania, observando o comportamento nas sombras. Quando alguém ficava estranho na rua, surgiam cochichos. Eita, será que é ele? Visse como ele ficou pálido na lua? Oxe, tu viu o jeito que ele andou? Aquilo ali não é normal, não. E assim, machos, o lobisomem morava na floresta, mas também morava na cabeça do povo. E talvez fosse isso que ele queria. Aquela noite que nunca me esqueceu. Eu não falei isso pra ninguém, mas depois do encontro, teve uma noite, muito depois, meses depois, em que eu ouvi de novo o mesmo uivo. Mas dessa vez não era perto das mangueiras, era mais longe, do lado do rio. Foi um uivo único, curto, sofrido. Parecia despedida, parecia adeus, parecia reza. E o vento levou o som, deixando a estrada do jeito que a gente gosta menos, vazia. Quando amanheceu, fui olhar. No barranco do rio tinha duas pegadas, fundas, enormes. E do lado tinha um rastro arrastado, como se alguém tivesse ajoelhado, ou caído, ou se libertado de alguma coisa. Eu não mexi, só olhei e deixei lá, porque tem marca que é para ficar, e tem marca que não é para ninguém limpar. E a moral de tudo isso? Rapaz, se tu me perguntar qual a lição desse causo, eu nem sei se tem. Mas desde aquele tempo eu tenho umas ideias que ficam me rodando na cabeça. Primeiro, que medo existe para lembrar que a gente não é dono do mundo. Tem coisa que é antiga demais para a gente entender. Coisa que vem do mato, do tempo, da alma dos outros. E não adianta ciência nem reza forte, só respeito. Segundo, que sofrimento vira bicho se a gente deixa. Se a pessoa guarda dor demais, se aguenta tristeza demais, se carrega culpa demais, pode entrar numa sombra daquelas. Sombra que cresce, que se espalha, que engole. E quando a sombra vira forma, ninguém reconhece mais a pessoa por dentro. Terceiro, que toda cidade tem um segredo. Estância tem o dela. E pelos sinais, não é um segredo que quer ser descoberto. Quarto, que às vezes o lobisomem não está na estrada. Está dentro da gente, no lugar onde a gente guarda o que não resolve. E por fim, quinto, que as mangueiras sabem tudo. Sabem de cada passo, de cada vento, de cada sombra que passa. E guardam o silêncio do que viram. E hoje, o bicho ainda aparece? Eu não vou te mentir. Seria bonito dizer que tudo acabou, que ninguém viu mais nada, que Estância voltou a ser só cidade de praia, vento salgado e povo falador. Mas não seria verdade, porque sempre tem alguém dizendo:
Ontem eu ouvi um barulho. Vi uma sombra cruzando a estrada. Senti um arrepio na mangueira do meio. Meu cachorro choramingou para a lua. E quando a lua cresce, o povo fecha as portas mais cedo. As crianças dormem com a mãe. Os homens fingem coragem. E eu fico no meu batente, olhando para o escuro e pensando, será que hoje ele volta? E às vezes, no meio da madrugada, eu sinto, não vejo, mas sinto, uma presença andando devagar, um silêncio que pesa, um olhar que atravessa. E eu sei, a sombra ainda existe, ela nunca foi embora, porque sofrimento não morre, se esconde, se transforma, se arrasta, retorna. E até hoje, ninguém sabe o que era. No fim das contas, o que é o lobisomem de estância? É um homem amaldiçoado? É uma alma presa? É um bicho de tristeza? É uma promessa quebrada? É alguém que volta todo mês para lembrar o que perdeu? É só medo virando forma. Oxente, meu filho, se eu disser que sei, tô mentindo. O que eu sei é que eu vi, e o que eu vi, ninguém me tira. Se era homem, Deus tenha piedade. Se era bicho, Deus nos defenda. Se era sofrimento, Deus cuide. Se era sombra, Deus abençoe o caminho dela. Mas a verdade é uma só. Até hoje, ninguém sabe o que era, nem de onde veio, nem o que procura, nem quando volta. E se tu quiser saber o resto, é só esperar a próxima lua cheia. Porque, quando ela nasce grande por cima das mangueiras, o bicho aparece de novo. Sempre aparece. E aperta aí para ver o próximo vídeo que já tá aparecendo da tua tela, vice? Fé!